Olá, paz e graça a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Ativando a Fé. Hoje, um pouquinho diferente, geralmente eu gravo lá no escritório, né? Hoje eu tô aqui na Praia Grande, na linda Praia Grande, aqui um lugar muito bacana, muito especial, muito bonito. E quero trazer uma mensagem ao seu coração, trazer uma palavra de fé, tá bom? Esse é o canal Ativando a Fé, curte, compartilhe, dê o seu like, inscreva-se no canal. Já passamos de 400 inscritos, já estamos com quase 410, daqui a pouco 500, daqui a pouco 1000, e glória a Deus por isso. O importante é que a palavra de Deus tem sido pregada, tem sido ministrada, tá bom? Decidi gravar num lugar um pouco diferente hoje para sair da rotina, sair da monotonia. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo novo. Jesus faz tudo novo na nossa vida, então fazendo coisas novas, gravando em lugares novos e diferentes, para que Deus possa nos abençoar, tá bom? A mensagem de hoje é uma dura palavra que Jesus dirigiu aos seus discípulos. Jesus estava descendo do monte da transfiguração, chegando no pé do monte, havia ali um homem com um filho possesso de demônios. Os discípulos não puderam expulsar. E Jesus disse então: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Trazei o menino até mim. Dura palavra, dura pregação. E não foi para o pai do menino, nem para aquela multidão. Foi para todos os discípulos que estavam ali. Jesus ficou demasiadamente incomodado por eles não expulsarem o demônio. E ele disse duas coisas pesadíssimas: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Muitas vezes Jesus disse isso para cada um de nós. Quando estamos sofrendo por uma doença, por uma enfermidade, por um problema, por qualquer coisa que estejamos passando ou enfrentando e não conseguimos resolver aquele problema, é porque a incredulidade, de alguma forma, de alguma maneira, tomou conta do nosso coração. E aquilo gera dentro de Jesus uma revolta muito grande. Por que Jesus se revoltou? Por que ele chamou os discípulos de incrédulos? Por que ele disse: até quando eu terei que suportá-los? Porque Jesus tinha que suportar a fraqueza dos seus discípulos na fé. Muitas das vezes, nós que ministramos, pastores, líderes, obreiros, quantas das vezes nós vamos ali atender pessoas, conversar com pessoas que estão fracas na fé, que estão incrédulas diante de um problema financeiro, conjugal, familiar, diante das dificuldades da vida, uma enfermidade de morte, um problema sério na família. Muitas das vezes nos abatemos e nos entristecemos, não achamos que é possível que Deus possa resolver aquele problema, resolver aquela dificuldade. Então o que nós fazemos? Nós simplesmente nos entregamos. Os discípulos não puderam fazer nada. Apesar de muitos esforços, eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus deu essa palavra: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-lo? Trazei o menino até mim. O que é mais interessante nessa mensagem também é que Jesus então assume a posição ali espiritual, assume a autoridade daquela situação e pede para que tragam aquele menino até a sua presença. E quando levaram aquele menino até a presença de Deus, até a presença de Jesus Cristo, ele operou um grande milagre. Só que não era aquele milagre. Como assim, pastor, não era aquele milagre? Quem conhece bem a história e a passagem, o pai que trouxe um menino que estava endemoniado e os discípulos não puderam expulsar, tanto é que a primeira coisa que aquele pai disse: Jesus, eu trouxe este menino até ti, mas os teus discípulos não puderam expulsar. Note que o pai, ele começa ali colocando a culpa em Jesus e nos discípulos. Primeiro, Jesus por não estar ali. Segundo, os discípulos por não terem sido capazes de resolver o problema. Então Jesus olha para o pai e, ao invés de expulsar o demônio, como os discípulos tentaram fazer, ao invés de já querer colocar a mão e determinar, começa a bater um papo com o pai. E a primeira pergunta de Jesus é: quanto tempo acontece isso?
Quanto tempo ele está assim? O pai então disse: desde a sua infância. O demônio joga no fogo, joga na água para o destruir. E o pai diz: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Bem, ali já estava o primeiro ponto, porque os discípulos não puderam expulsar o demônio. O menino estava endemoniado desde a sua infância, desde a sua mais tenra idade. E você sabe que uma criança, espiritualmente falando, ela é indefesa. Assim como uma criança depende de um pai e de uma mãe para trabalhar, para colocar comida na mesa, para dar roupa, para dar o sustento, a criança também precisa da oração, da fé e da cobertura espiritual de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um avô, de quem quer que seja. Aquela pessoa depende espiritualmente de cada um de nós. Aquela pessoa precisa de cada um de nós. Então, Jesus já detectou que o problema não estava propriamente no menino, mas sim no pai. E o pai ainda disse: se o Senhor pode fazer alguma coisa. Quer dizer, ele não tinha certeza, ele estava com dúvida, querendo que Jesus resolvesse o problema, e ele estando ainda com dúvida em seu coração. A qual Jesus respondeu, todo mundo sabe isso, Jesus disse: se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Então o que o pai daquele menino fez? A Bíblia diz que ele começou a chorar na frente de todo mundo. Naquela época um homem chorar era muito difícil, chorar em público muito mais ainda. E ele com lágrimas clamou dizendo: Senhor, eu creio, ajuda na minha fé. Tem traduções que diz: Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Mas eu gosto dessa tradução: Senhor, eu creio, ajuda na minha fé. Eu sempre digo nas minhas pregações que Deus não ouve oração bonita, Deus ouve oração sincera. Aquele pai queria que Jesus, que os discípulos resolvessem o problema que estava ali desde a infância daquela criança. E o problema não seria resolvido enquanto o pai não cresce, porque desde pequeno o demônio havia possuído a mente e o coração daquela criança, por causa da incredulidade, por causa da falta de fé do pai. Então, Jesus, quando ele clama com lágrimas e pede ajuda de maneira sincera e honesta, Jesus logo intervém, expulsando o demônio. A Bíblia diz que o menino fica como morto. Muitos dizem que o menino estava morto, mas Jesus toma ele pela mão e manda que se levante. E aquele menino se levanta. E todos então ficam impressionados com aquele grande milagre, com aquela grande bênção. Até quando nós vamos sofrer? Até quando Jesus vai ter que suportar a nossa incredulidade, a nossa falta de fé? Quem sabe Jesus não está perguntando isso para cada um de nós hoje também. Em qualquer área da sua vida, eu convido você a orar comigo aqui agora e que você peça ajuda. Pastor, eu sou uma pessoa de muita fé, por exemplo, na área da saúde, mas às vezes o problema é financeiro. Não, pastor, eu tenho muito dinheiro, mas na saúde... Pastor, eu tenho muito problema, tenho muita bênção na saúde, tenho recursos financeiros, mas o meu problema é um casamento, o meu problema são meus filhos. Pastor, o meu problema é a minha vida emocional, psicológica, eu não estou legal, não estou bem. Pastor, o meu problema é físico. Pastor, eu estou passando um problema ministerial, estou passando uma crise, estou passando uma dificuldade. Eu tenho fé em outras áreas, mas nessa área, por exemplo, aquele pai, ele tinha saúde, mas o filho era doente. A Bíblia diz que talvez ele tinha recursos financeiros, mas o filho se jogava no fogo, se jogava na água. Então aquele pai precisava de uma cura, aquele pai precisava de um milagre. Vamos orar? Convido você a orar comigo. Qualquer área que você sinta que você precisa de um milagre, de uma bênção, eu creio que Deus vai nos ajudar. Feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença agora, Deus, aqui perto desse mar lindo, maravilhoso. Senhor, e eu peço que o Senhor alcance essa minha irmã, que o Senhor alcance esse meu irmão, que o Senhor alcance, Pai, essa pessoa que está sendo atacada, essa pessoa que está clamando talvez com lágrimas, essa pessoa que está falando: Senhor, eu creio em Ti, mas ajuda na minha fé. Essa pessoa que precisa de uma cura, essa pessoa que precisa de uma libertação,
essa pessoa que precisa de um milagre no casamento, essa pessoa que precisa de um milagre na família, essa pessoa que quer ver um filho liberto, uma filha salva, essa pessoa que precisa de um milagre financeiro, de uma porta de emprego aberta, de uma empresa sendo abençoada. Pai, essa pessoa que não aguenta mais sofrer com dores, essa pessoa que está passando um problema emocional, psicológico, essa pessoa que está sendo atacada espiritualmente, ela tem pesadelos, ela tem sonhos, essa pessoa não consegue dormir, ela está passando por tribulações, maldições foram lançadas, obra de feitiçaria, de magia negra, todo o poder das trevas agora, espírito da morte, espírito que recebeu trabalho, que recebeu oferenda, o demônio que queria beber o sangue dessa pessoa, essa pessoa que tinha um problema com o filho, essa pessoa que estava à beira da morte, essa pessoa que tinha ataque de pânico, crise de ansiedade, transtorno, ansiedade, estresse, depressão, sai todo mal, sai dessa vida, sai da família dela, tire a mão agora em nome de Jesus. Pai, e eu te peço, ajuda na nossa fé. Nós cremos em Ti, Senhor, mas ajuda na nossa incredulidade. É o que eu te peço, em todas as áreas, ajuda-nos na fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Fique com essa palavra, canal Ativando a Fé. Eu não estou gravando muitos vídeos, Deus sabe por que eu não estou gravando muito, mas vocês têm sido fiéis, tenho visto muitos likes, muitos comentários, o canal está crescendo. Futuramente eu quero investir nesse canal, peço que vocês me ajudem em oração, para que ele possa alcançar mais e mais pessoas. Pessoas têm me agradecido, né, no privado, pessoas têm comentado. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar na nossa fé. Cada um de nós precisamos de ajuda. E se clamarmos com sinceridade, com honestidade, Jesus ele vai ajudar na nossa fé, sim. E como eu tenho dito aqui na igreja de Samambaia, como eu tenho dito para alguns amigos, irmãos e familiares, comentei até com os obreiros aqui de Samambaia, ser uma pessoa de fé não é ser uma pessoa que não passa por problemas ou por dificuldades, mas é sim ser uma pessoa que ora de maneira sincera. E é isso que Deus está procurando, pessoas que oram de maneira sincera. Esse homem, quando orou com sinceridade, Jesus pôde ajudar ele. Vá diante de Deus, ore com sinceridade, Ele vai te ajudar. Ele ajudou esse pai, Ele vai me ajudar, Ele vai ajudar você também, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe muitíssimo, que Deus amplifique os termos, que Deus coloque as mãos sobre você, que Deus livre de todo mal, toda aflição, de tudo que não presta, em nome de Jesus. Bênção de Jabes.